Começamos. Só aguardar um minutinho, o pessoal entrar. Boa noite, só esperando um minutinho para ver, para dar tempo aí do pessoal entrar. Aqui na Taquara começou a chover agora, tá dando raio, vai ser aquele show pirotécnico daqui a pouco. Boa noite. Aproveita, Elielton, que você é o primeiro, fala se tá ok o áudio, se tá dando para ouvir bem. Beleza. Não, aqui começou a dar uns clarões aí, vai vir água. Tomara que não acabe a luz. Acabar a luz a gente continua no escuro mesmo. Obrigada, irmão. Agradeço a delicadeza. Primeira vez que eu faço live no TikTok, nunca fiz, mas pelo que eu vi, as lives ficam salvas durante 30 dias. Então, se perder alguma parte, depois volta, assiste de novo. Deixa eu falar para que vai ser essa live aqui, né? Primeiramente me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Tamires, eu sou sacerdotisa de Umbanda, sou maga iniciadora de alguns graus de magia divina, também atuo com terapias, enfim, né? Aqui no nosso espaço funcionam alguns cursos de formação, né, religiosa, magística, enfim, tratamentos também de magia natural, ginecologia natural, reiki, cristaloterapia, macumba, enfim. É um espaço espiritualista, universalista. Então a gente... Boa noite, Simone. Então a gente tem várias áreas de atuação, né? E na verdade, eu não estava previsto de fazer essa live, mas aí várias pessoas pediram, me ensina uma macumba para proteção de carnaval, eu quero ir pro bloquinho, como é que eu faço? Vou com o corpo aberto, como é que é esse conceito de fechar corpo pro carnaval, enfim, isso existe. Aí eu falei, cara, para eu não ficar respondendo um aqui, um lá, vou fazer uma live logo, que aí já fica gravada, todo mundo vê, todo mundo assiste, manda pro colega, é melhor. Então, decidi fazer a live anteontem, em cima da hora. Falei, vou fazer uma live de produção do carnaval. E aí é bom que esse período a gente está de recesso e eu acabo até treinando os meus dotes de professora. Legal, Elielton, nunca fiz não. Vou até depois dar uma pesquisada. Live lá nesse aplicativo. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho dos tópicos, né, que a gente vai falar nessa live aqui, tá? Então, o que eu vou falar? Não vou só ensinar macumba, não. O ouro a gente entrega só no final. Mas assiste até o final, porque eu vou falar muita coisa que eu entendo que as pessoas têm dúvida, né? Sobre, por exemplo, energeticamente, né? O que é o carnaval? O que é esse período, né, do carnaval? A galera chama de festa da carne. Isso tem fundamento? Faz sentido eu ter que fechar meu corpo ou não faz sentido nenhum? Como é que tá a energia da rua, né, nesse período de carnaval?
como que eu, sendo um médium, consigo talvez curtir, claro que não fazendo loucura, mas como é que eu consigo curtir sem, enfim, trazer um monte de craca dos outros para dentro de casa. Então vai ser mais ou menos o que vai ser falado na live, tá? Assim, enquanto eu estiver falando, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum apontamento de algum assunto, pode escrever aí que eu vou falando e vou lendo os comentários de vocês, tá? Mas vamos dar prosseguimento, porque como eu falei, vai cair um temporal louco aqui na Taquara e vai que acaba a luz, né? Mas vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo, sejam todos bem-vindos. Necessário, quero me iniciar nas magias. Depois chama no privado, tá? Que aí eu explico melhor como é que funciona, porque sim, magias são escolas iniciáticas, então não são cursos livres, né? Tem todo um preparo, enfim, todo o fundamento, mas aí no privado eu explico melhor como é que funciona isso. Bom, então, primeiro tópico, né, da nossa live, energeticamente, né, o que vem a ser o carnaval energeticamente. Assim, para a gente entender um pouco isso, né, no lado energético da coisa, como é que funciona? É porque muitas pessoas falam que carnaval é um portal negativo que se abre, né, para os espíritos lá do embaixo subirem e fazerem arruaça aqui, enfim. Na verdade, se a gente for pegar pro lado energético da coisa, o que é isso, né? O carnaval, ele tá muito atrelado ao mental e ao emocional coletivo. Como assim? Né? Você, assalariado, né, passa o ano todo trabalhando, às vezes, sei lá, 12 horas por dia, às vezes, né, 10 horas por dia, mais do que uma carga normal. E aí, Cleitinho? Saudade, Cleitinho. Mais do que o normal, e aí tem aquela vida tarefada, coisas de casa, de família, né, uma demanda mental, emocional, energética o ano inteiro. E aí, às vezes, vê esse período, né, do carnaval, tecnicamente de uma semana, mas aqui no Rio de Janeiro 3 meses de carnaval, você vê esse período como uma espécie de fuga, né? Que é aquele período em que no inconsciente coletivo eu posso ser o que eu quiser e ninguém vai me julgar. Eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso, sei lá, andar gritando no meio da rua, eu posso correr pelado no meio da rua, que ninguém vai me julgar, porque é um período que todo mundo tem uma visão muito livre da coisa, né? Sem ficar preso a conceitos, paradigmas, enfim. Então, assim, mentalmente falando, né, ou psicologicamente falando, boa noite, Dominique, esse negócio vai pegar, hein? Para com esse apelido vocês. Então, psicologicamente falando, é um período de extravasar. Sim, é um período de extravasar. Então, é como se você ficasse com o estresse acumulado o ano todo, esperando ansiosamente por um período de pelo menos 7 dias para você conseguir extravasar, meter o louco e ninguém te julgar por isso. Então, assim, pegando, aí entrando no lado energético, pegando o lado energético da coisa, sim, existem alguns espíritos que se aproveitam desse período para sugar algumas energias, tá? Eu tô falando assim de forma bem ampla, para depois a gente se aprofundar um pouco melhor no assunto, né? Então, assim, o conceito de carnaval, na verdade, ele é muito antigo, né? Na época da monarquia, enfim, onde existia aquela troca de papéis, né? Onde o pessoal da plebe usava máscaras e o pessoal, os reis, os monarcas, enfim, imperadores também usavam máscaras, e nesse período ninguém sabia quem era o que, não existia status, não existia dinheiro, não existia nada, e as pessoas eram livres para fazer o que queriam. Então, nesse período, era um período justamente feito para você liberar, extravasar e dar vazão a todos aqueles impulsos que você não poderia fazer por conta de conceitos sociais, políticos, enfim, né? A sociedade não permitia. Então, só para a gente entender que, na verdade, esse conceito popular e social, ele existe há milênios, né? Existe há
desde que o mundo é mundo. Então, tudo aquilo, toda a verdade, todo conceito, todo sentimento, todo pensamento que existe há muito tempo, sendo perpetuado por muito tempo, sendo vivido de uma determinada forma por muito tempo, cria-se um magnetismo, né? Então, de forma consciente ou não, o magnetismo, e aí eu estou falando só de energia, o magnetismo do período do carnaval, ele já remete a isso, né? Por quê? Como eu falei, é um conceito que ao longo do tempo vem cristalizando um magnetismo propício para isso. Então, independente de você gostar ou não de carnaval, de ir para a rua ou não, enfim, a energia, puxando aqui para o nosso mundinho, né? A energia do Brasil é toda voltada para isso. É um período que você aproveita e assim, aproveita mesmo, né? A gente sabe que brasileiro e carnaval, ou carioca e carnaval é um negócio meio insano. Sem máscara social, sem medo, sem esse lance de rico, pobre, preto, branco, alto e embaixo, vermelho, preto, Flamengo e Vasco, Corinthians, Palmeiras, direita e esquerda, não existe isso no carnaval. Então, esse período, o magnetismo desse período é: quando eu sair de casa e for pro carnaval, eu vou fazer o que eu quiser, e o que quiser, entendam como o que quiser mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, sem julgamentos, sem travas, sem papa na língua e sem ninguém me julgar por isso. Ponto. Esse psicologicamente, né, e energeticamente é como fica a energia das pessoas durante esse período. Aí vamos voltar lá pro lado espiritual da coisa, né? Então é um período que abre os portais do inferno e aí sobe todo mundo para sugar energia. Assim, na boa, isso não existe muito, no sentido de... Imagina se faz sentido para você. Vamos ser um pouco racional um minutinho. Imagina que tem uma prisão, né? Tá todo mundo lá preso com vários sentinelas e guardiões, etc. E aí, sabe-se lá por quê, durante uma semana esses sentinelas falam: agora vocês estão todos livres, podem fazer o que vocês quiserem, mas daqui a 7 dias vocês voltam certinho, ok? Isso não existe. Então, assim, não é carnaval, as portas do inferno vão se abrir, vai subir tudo quanto é trevoso para fazer o que quiser, porque eles têm carta de alforria para bagunçar aqui o meio humano e aí depois eles voltam. Não é isso. Na verdade, aqui no nosso meio humano, né, encarnatório, onde a gente está nessa vivência humana, nessa experiência humana, existe magnetismo de tudo misturado. Então tem gente muito positiva, muito equilibrada, e tem gente muito negativa. Então é tipo Madre Teresa de Calcutá convivendo com Hitler, sei lá, assim, só pra gente entender que tudo no mesmo plano existem pessoas de magnetismos diversos. E isso é a pessoa, não é porque um trevoso fulano de tal ganhou uma carta de alforria para influenciar negativamente na pessoa. Isso é o magnetismo da própria pessoa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? É que não é o carnaval, não é esse período de tempo, não é essa semana, essas 2 semanas ou esse mês que faz com que você esteja suscetível ou você seja facilmente levado a fazer coisas que você não faria. Como é que é o seu magnetismo, né? Como é que é o seu campo energético? Como é que é o seu mental? Como é que é a sua vida? Como você conduz a sua vida? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a maioria das pessoas usa, na verdade, como desculpa o carnaval para fazer aquilo que não tem coragem de fazer nos outros dias do ano. Então, assim, tem uma energia que impera no carnaval? Tem, e eu vou falar disso quando eu falar da egrégora do carnaval. Mas isso não é suficiente para a pessoa fazer o que quiser. Por exemplo, tem muito homem cis, hétero, que no carnaval vira um homem cis bissexual, porque bebeu ou porque sei lá o quê. Mas era carnaval.
Não, cara, você assume. Você quer fazer algo, quer dar vazão a uma emoção reprimida, a um sentimento que você esconde debaixo de 7 chaves, e aí no carnaval você se sente no direito de tirar a máscara, mas assim, você continua sendo você, né? A máscara tá lá no armário, você pega e usa, mas por baixo da máscara é você, continua sendo você. Então, independente, né? O que eu quero dizer? Independente do carnaval, independente do que rola na rua, você, o seu magnetismo, o seu mental, o seu emocional, o seu psicológico é o que vai influenciar tudo que vai acontecer com você nesse período. Tá, eu vou, claro, falar sobre campo energético, magnetismo, mas muito mais do que patuá, muito mais do que proteção, muito mais do que algodão no umbigo, muito mais do que contregum, muito mais do que várias ferramentas, e eu não estou desmerecendo ferramentas e muito menos as vertentes que acreditam nessas ferramentas, só que muito mais do que qualquer amuleto ou ícone externo é o seu próprio magnetismo pessoal, né? É o seu corpo estar fechado naturalmente, e não vai ser uma ferramenta que vai fazer isso por você, desculpa. Se você, né, é uma pessoa que mente, que trai, que engana, que fica caído pelas noites bebendo, se drogando, ficando com um monte de gente, aí você vai, tampa o seu umbigo com o algodão, esparadrapo, coloca um contregum e pronto, você tá tinindo, pode fazer o que quiser que nada vai pegar em você. Mas desculpa, você já tem um monte de coisa em você. Você já é um para-raio de Ogum e de Quiumba, e só não aceita isso. Porque é mais fácil falar que é uma energia do ambiente que te influenciou, é mais fácil falar que você foi levado por conta dos seus amigos, foi levado por causa da bebida, foi levado porque... Não, cara, seria muito mais bonito se você assumisse que fez porque quis, ponto final. É problema seu, a vida é sua. Só quem pode te julgar é você, e claro, a sua espiritualidade, mas ninguém tem nada com isso. Então, mas você não vai ensinar macumba para proteção? Vou, ó, tem até ali no quadro, tá vendo? Daqui a pouco eu vou ensinar macumba, vou sim, todo mundo gosta de macumba, também sou macumbeira, gosto de macumba, mas isso é 10, 20% do que realmente protege você desse período e de qualquer outro período do ano, né? Então, assim, essa é uma introduçãozinha, mas vamos se aprofundar, falar sobre egrégora do carnaval, né? Se isso realmente existe. Existe. Vamos puxar para um exemplo mais próximo da gente, né? Você teve, sei lá, um dia corrido, estressante no seu trabalho, brigou em casa, enfim. E aí, partindo do pressuposto que todo mundo aqui é umbandista, macumbeiro, candomblessista, enfim, espírita, e aí você vai para o seu terreiro, para o seu templo, para o seu centro. Chegando lá, né, naturalmente você se sente mais tranquilo, mais calmo, claro, se for um ambiente equilibrado, né? Se sente como se esfriasse os ânimos, né? Como se acalmasse você. Então aquela preocupação, aquele estresse todo, ele começa a dissipar, você começa a equilibrar a sua energia e tudo mais. Por quê? Por conta da egrégora daquele local, né? Por ser um local mais preparado para isso, para justamente ter esses tratamentos, ajudar as pessoas que estão, enfim, precisando de ajuda. Então, aquela egrégora, naturalmente, ela promove um tratamento só de você entrar naquele lugar, né? Às vezes você foi para uma gira de Preto Velho, chegou estressadíssimo, muito antes de você sentar na frente do Preto Velho e tomar lá o passe, você já está muito mais calmo, você já está mais tranquilo, não está afoito, não está com, de repente, uma crise de ansiedade da vida. Por quê? Porque aquela egrégora, naquele local, já trabalha em você, já atua no seu campo, já muda a sua vibração só de você entrar ali. Mas o contrário também é verdadeiro. Vamos supor, você foi visitar um parente ou foi visitar um amigo. Antes de você chegar, aquele amigo brigou com a esposa, eles
enfim, trocaram farpas, se xingaram, brigaram pra caramba e aí tiveram que parar a briga porque você estava chegando, né? Então você entrou na casa do seu amigo quando tinha acabado de acontecer uma briga. Ninguém precisa te falar que aconteceu uma briga para você sentir o clima estranho demais. Você sente, pô, a energia que tá esquisita. Tu sente aquele ar meio pesado, né? Exatamente. Então, assim, o ambiente influencia muito, 100%, sem sombra de dúvida. Então, como que você acha que vai estar a energia, ou qual egrégora, e o que é egrégora, né? É um conjunto, uma reunião de seres, um grupo, um agrupamento, tá, de seres. Egrégora de um terreiro de Umbanda, aí seria todas as divindades e linhas de trabalho daquele terreiro, tá? Isso é uma egrégora. Então, como que você acha que vai estar a energia ou os seres, né, o agrupamento de seres, de encarnado ou desencarnado, quando você chegar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá no Cordão do Bola Preta ou em algum bloco grande da Lapa, por exemplo? O que tem lá, né? Gente bebendo o dia todo ou vários dias, né? E aí às vezes usa entorpecentes para continuar bebendo, né? E aí a pessoa bebe muito, tira a percepção, né? Então ela fica totalmente alterada da consciência. Então qualquer esbarrão já é motivo para briga. Ou se a pessoa olha na direção de um casal, o cara já acha que deu em cima da mulher, a mulher já acha que deu em cima da mulher dela, enfim, confusão. Entende? Bebida a rodo, né? Entorpecente a rodo, confusão, briga, bate-boca, às vezes porrada mesmo, né? Como é que é a egrégora desse lugar? Como é que você acha que vai estar a energia, assim, imperando? Qual é a nuvem energética que vai estar por ali? E aí eu não estou falando de você, estou falando de você ter chegado nesse lugar. Beleza, então é o primeiro contato com o campo energético do lugar, não estou falando de você, do seu magnetismo. Então você chegou nesse lugar, beleza. Só isso, só de você pisar ali, já tem um poder de mudar totalmente a sua vibração. Totalmente a sua vibração. Por várias questões, tá? Primeiro, para quem é médium, não estou falando de Umbanda, é espírito, enfim. Para quem é médium e se cuida, né, tem as suas defesas acesas, tudo direitinho, toma banho de erva, faz defumação, enfim, se cuida, a gente entende que o seu corpo energético, ele tá sadio. Ou seja, você é como se fosse um bálsamo ou um hospital ambulante para aqueles espíritos que não estão assim, estão com feridas no corpo, estão com baixa energia, estão necessitando muito de uma carga energética. E aí você que está com o seu corpo energético bonitinho, cheio de energia, se cuidou, tomou banho, tá ok, tá se cuidando, vai lá e cai de paraquedas num lugar que está cheio de espírito, ou espírito de confusão, espírito de vício, espírito de egum, quiumba, enfim. Esses espíritos que precisam e querem ajuda, vocês acham que eles vão fazer o quê? Eles vão correndo até você e vão se acoplar, vão querer sugar a tua energia. É por mal? Não, é porque eles precisam e você ali, é um canal. É como você vai pedir um Uber e tá com 1% de bateria no seu celular. Você vai procurar o primeiro carregador que você vê na sua frente, não importa de onde seja, para carregar o seu celular e pedir o Uber, certo? É exatamente a mesma coisa. É o mesmo raciocínio. Você está cheio de energia no seu corpo, foi para um lugar que tem um monte de espírito precisando da sua energia, eles vão até você. Vão. E vão ficar ali rodeando você. Aí, vamos continuar na história, né? Beleza, mas eu sou um médium equilibrado, eu tô com o meu Exu aceso, minha pombagira acesa, acendi uma vela para Ogum, tô com meus guardiões. Então, ok. Beleza, eu tô lá nesse lugar, né, esse antro de bagunça, confusão.
tô ali. Então esses espíritos que estão precisando da minha energia estão ao meu redor, mas ok, não conseguem chegar até mim porque eu sou protegido de Oxalá. Aí beleza. Aí papo vai, papo vem, eu com os meus amigos começo a beber. É socialmente, só uma aqui, uma ali, não vou encher a cara nem passar vergonha. Beleza, não, mas toma mais uma aqui, o papo tá legal, beleza, aí você toma mais uma. Aí daqui a pouco você começa a dançar. Aí daqui a pouco, sei lá, você beija um aqui, aí você beija outro ali. Cara, desculpa, mas assim, esse papo de quem me protege não dorme, irmão, é muita inocência achar que seu Exu, que seus guias vão ficar com um escudo na sua frente para você viver a sua vida e fazer o que você quiser. E não, quem me protege não dorme, nada vai acontecer comigo. Desculpa, isso é muita ingenuidade religiosa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, se você der brecha para isso, na boa, não importa o que você fez em casa antes de sair, não importa. Não vai ter diferença de você e para nenhuma outra pessoa que está lá. A única diferença é que você talvez esteja com mais energia para ser sugado. E aí, sim, vai atrair esses espíritos. Eles vão ver em você o carregador lá do celular que eu falei. E vão se alimentar da sua energia, sim. Aí o que acontece? Não sei se vocês já repararam, mas eu já curti carnaval, já fui para muito bloquinho e tudo mais. E era muito comum quando chegasse em casa, mesmo que não ficasse pulando loucamente, mas quando chegasse em casa sentir cansado, né, me esgotado, às vezes até baixava a imunidade e aí pega gripe do nada. É por isso. É porque você está no ambiente, mesmo sem você ver, ou às vezes mesmo que você fique parado num cantinho só bebendo, você está no ambiente sendo sugado, porque os espíritos que estão lá, por afinidade energética, eles estão fazendo isso mesmo. Então, assim, aí eu volto no assunto de egrégora. Qual é a egrégora, né, do carnaval? São espíritos, por falta de palavra melhor, oportunistas, tá? Então eu preciso de algo. Nesse caso do meu exemplo, de energia, porque eu estou desenergizado do meu corpo espiritual. Eu vou para um lugar onde é mais propício, que as pessoas vão dar brecha para eu conseguir entrar e pegar o que eu quero. Se ficasse em casa, né, na boa, ou não fosse para o meio do bloco beber, enfim, sair beijando todo mundo, isso não ia acontecer, porque você não ia estar num lugar onde é egrégora e o campo energético é propício para isso. É isso que eu estou falando. Então, assim, são várias vias, né? Então não adianta eu me proteger, não adianta eu manter a minha vibração alta, não adianta, mas de que adianta eu, sei lá, acender uma vela para algum e ir pro meio do tiroteio? De nada. Não adianta de nada. De que adianta eu ser a pessoa mais exemplar dentro do meu terreiro, né? Faço tudo que o pai de santo, mãe de santo manda, tomo banho, faço tudo, assento minhas coisas, e aí, mas deu terça-feira, eu tenho licença poética de tacar o louco e fazer o que eu quiser, porque quando eu voltar eu tomo um banho e tá tudo certo. Não tá não. E assim, pai de santo e mãe de santo nem tem que ser seu faxineiro energético não, tá? A função de um zelador espiritual, de um babalorixá, de uma ialorixá, não é ser faxineiro energético de ninguém. Não é. Se você foi para um lugar, fez o que tinha que fazer, o que deu na telha, é problema seu. Arque com as consequências, né? Aí você vai, pai de santo, mãe de santo, daqui a 7 dias eu volto. Aí traz o carrego todo lá pro teu pai de santo, gastar energia, gastar vela, um monte de coisa, porque o alecrim dourado foi curtir o carnaval. Na boa, se é meu filho de santo, vai se virar. Não vou gastar uma vela para fazer o que, entendeu? Vou gastar vela comigo, para alimentar minhas coisas, fazer minhas coisas. Não vou gastar minha vela com você que se sujou porque quis. Até porque, quando
quando a gente entra num lugar, quando a gente vai, e aí eu tô falando de carnaval porque a live é isso, Dominique, não me fala não, se vira sozinho, assume teus B.O. Quando você entra num lugar, por livre e espontânea vontade, é meio que se você tivesse assinado um termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade. É o lance que eu falei. Eu vou acender uma vela para algum e vou pro meio do tiroteio. Se eu tô vendo que lá tá tendo tiroteio e eu vou com as minhas próprias pernas passar por lá, cara, eu tô assumindo a responsabilidade de tomar um tiro. Pô, isso é muito óbvio, né? É a mesma coisa, né? Tá tendo... começou o trovão. Tá tendo um bloquinho aqui na frente que eu tô vendo que tem cachaça pra tudo quanto é canto, nego se pegando no meio da rua, usando droga, bebendo, fazendo o que quer. Aí, não, eu acendo minhas velas, eu vou passar por lá e nada vai me pegar, porque eu sou um iluminado, quem me protege não dorme. Não, meu amor, não é assim não. Aqui tá só vindo trovão e raio. Então assim, se você vai para qualquer lugar, não só para bloco de carnaval, para qualquer lugar, espiritualmente e energeticamente, você assina um termo de comprometimento, um termo de responsabilidade espiritual / energeticamente, tá? Dizendo que você vai se responsabilizar por tudo que acontecer com você naquele lugar. Entendeu? Por quê? Você não é criança, pô. Você não é criança. Não é o seu pai e sua mãe que é responsável por você, é você. Então, se você vai, termo de consentimento. Eu tô falando, é o que os seus guias, é a forma como os seus guias veem. Não, ela é grandinha, sabe o que rola ali. Se tá indo, pode ir. É o livre-arbítrio, ninguém vai impedir. Né? Você não vai ver o seu caboclo se plasmar na sua frente. Meu filho, eu não acho bom você ir por aqui. Não gostaria que fizesse isso. Não, isso não vai acontecer. Se você quiser ir, você vai. Mas, tá lá, termo de responsabilidade assinado. Sabendo de toda essa egrégora, né, que envolve. Então, assim, eu não tô querendo ser radical ao ponto de fiquem em quarentena, né? A época da Covid voltou, fica todo mundo em casa, não sai, não faz nada. Mas você tem a consciência, né, do que pode acontecer. Pode não acontecer nada, eu ir e voltar em segurança? Pode não acontecer nada, pode você não acontecer nada de ruim ali naquele momento. Agora eu virei o Snipar, tô desatualizada. Não acontecer nada contigo ali naquele momento, né? Não teve confusão. Aí você, vamos para um outro caso. Aí você, né, um bandista, enfim, fez suas proteções e foi pro bloquinho. Beleza, bloquinho é aquela confusão, mas você ficou na boa ali, no aloprô. Então eu tô bem, não aconteceu nada comigo, não teve nenhuma confusão perto de mim, enfim, ninguém brigou comigo, não fui assaltado, ainda tem risco de ser assaltado. Não fui assaltado, meu celular tá no meu bolso, meus documentos também. A Tamira está falando besteira, não aconteceu nada. Aí beleza, aí você vai para casa, carregando todos aqueles espíritos que eu falei lá do começo, né? Aí o que começa a acontecer? Brigas e confusões dentro da sua casa. Assim, do nada, né? Você é casada, aí do nada tem uma discussão que vira uma briga que tu não sabe nem de onde começou. Ou com filho, filha, ou com algum parente. Outra possibilidade, as coisas começam a quebrar e queimar dentro de casa. Começa a ter perdas materiais, né? Coisas começam a quebrar, do nada o gás acaba, enfim, a lâmpada queima prato, quebra prato, copo, ou você abaixa a tua imunidade, você se sente meio indisposto, doente, aí pega uma gripe, um resfriado, enfim, febre, coisas que não tem uma explicação muito lógica. Sim, pode ser resultado do que você trouxe para casa do carnaval. Às vezes não acontece nada lá na hora, mas fica
o resquício energético negativo em você, e aí você leva isso para casa. Ou às vezes você, por exemplo, tem animal em casa, e aí é até pior, porque o bicho não tem nada a ver com isso. Leva essa energia para casa e aí o bicho aparece doente. Entende? Então assim, o problema não é a festa do carnaval em si. O problema é o campo energético do carnaval, o magnetismo que está nas ruas nesse período. Porque, como eu falei, é um período que a galera vai pra rua só para extravasar. E vocês sabem, né? Não sei se todo mundo que está assistindo é do Rio de Janeiro, mas, cara, aqui no Rio de Janeiro o negócio é muito louco. É muito louco, assim, é insano mesmo. É coisa que não tem explicação, é uma bagunça. Um bloco é uma bagunça louca, as pessoas gritando, correndo, trepando em cima das coisas, às vezes quebra a loja, quebra vidro, sabe? É um período que realmente você vê que a pessoa não está no seu normal, não está na sua consciência. E isso é influência do campo energético desse período e sim da egrégora. Da egrégora que eu digo são esses espíritos que estão se aproveitando da fraqueza das pessoas, se aproveitando das brechas das pessoas para se alimentarem. Então são espíritos desequilibrados, sim, que estão lá. Vou fazer uma pergunta, e aí quem é ou já foi muito folião vai dizer se eu estou dizendo besteira. Às vezes você vai para o carnaval e aí faz alguma coisa, né? E esse fazer alguma coisa pode ser, sei lá, usar alguma substância que você normalmente não usa, ou ter um relacionamento e aí você trair essa pessoa, ou fazer qualquer coisa que você não faria no outro período. E aí, quando passa esse momento, você em casa se arrepende. E aí fica, caraca, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O que deu na minha cabeça? Não entendo. Se fosse outro período, eu não teria feito. Assim, eu não sou dona da razão, mas muito provavelmente isso é por conta de alguma influência, sim, dessa egrégora desses espíritos que eles, o pessoal os irmãos da religião do lado chamam de setas, né? Esses espíritos colocam esses pensamentos na cabeça e aí quando você dá vazão a isso, você faz isso, é como se você abrisse, né, as suas portas, os seus canais energéticos para eles entrarem onde tiver que entrar e, enfim, se energizar ou saciar alguma falta a partir de você. Outro exemplo, às vezes você, sei lá, bebe socialmente, né, natural. E aí, nesse período, você começa a beber mais e uma quantidade que você não costuma beber e não sabe nem por quê. Provavelmente você está bebendo por você e por mais 2, 3, 5. E aí, você não sente que está bebendo isso tudo porque 20% está indo para você. Os outros estão indo para essa galera aí, dessa egrégora que está se alimentando através do canal que é você. Entende? Por que isso? Nós, né, seres encarnados, a gente vive numa realidade material. Divindades vivem numa realidade divina. Espíritos vivem numa realidade espiritual. Então, para esses espíritos que vivem numa realidade espiritual terem acesso a substâncias ou coisas que acontecem no meio material, eles precisam de um canal. Precisa de um canal. Isso tanto de forma positiva quanto negativa. Por exemplo, por que o guia, por que o caboclo preto velho precisa incorporar em você para tratar uma pessoa? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Por que ele mesmo lá do lado espiritual não faz isso? Por que precisa de um médium? Por que existe religião que tem que ter médium? A divindade não consegue fazer isso? O espírito não consegue fazer isso sozinho? Não. Assim, de forma direta, não. Eles atuam de forma energética, intuitiva, etc. Mas de forma direta, você ouvindo um guia falar, um guia através de um médium, pegando uma erva, fazendo um bate-folha, limpando em você, eles precisam ter um canal de acesso aqui no meio material. E adivinha quem é o canal de acesso? É você.
Então o caboclo preto velho usa como um canal de acesso para tratar as pessoas no meio material você, a sua mediunidade. E um trevoso usa do canal material você para saciar a bebida, saciar o vício da bebida, saciar o vício da droga, saciar o vício de sexo. Entende? É isso que eu tô falando. Então assim, não vai adiantar você colocar um algodão no umbigo e ir pro meio da rua, fazer um monte de coisa e você vai ser sim um canal para esses espíritos saciarem o que eles precisam. Vão usar você, vão usar o seu corpo para fazer um monte de coisa e aí no dia seguinte vai sobrar só o arrependimento. Por quê? Porque o espírito já se saciou, já te jogou fora, te usou e jogou fora. E você fica lá, a cabeça deitada no pescoço, se lamentando. Ai, por que eu fiz isso? Entendeu? Assim, isso eu tô falando de um contexto geral, mas para quem tem o costume de seguir algumas páginas, né, de conteúdo religioso, espiritual, universalista, enfim, e viu isso, ressaca moral é a pior coisa que tem, cara. Muito pior do que ressaca de vinho. E olha que eu já tive ressaca de vinho, que é uma das piores. Então, assim, quem acompanha essas páginas, como eu tô falando, de espiritualidade, enfim, de conselhos energéticos e tal, é um consenso, né, que esse carnaval especificamente não tá muito legal vibratoriamente, não. Depois dá um Google lá, vai lá no YouTube, pesquisa lá, energia carnaval 2026, alguma coisa assim. Vocês vão ver várias páginas falando a mesma coisa. Então, assim, eu falei da energia, do contexto do carnaval de maneira geral, né, que, enfim, não é muito legal a gente ir pra rua, principalmente quem tem a mediunidade de cura, quem é médium de cura, que em outras vertentes chamam de médium esponja. Mano, esse mesmo é que tem que ficar em casa, porque vai carregar tudo por onde você for. Mas, voltando, é um consenso que especificamente esse carnaval desse ano tá mais propício a tudo isso, a todo tipo, toda uma sorte de confusão, de briga, de morte, inclusive, de tudo, né? É um consenso, a energia planetária tá com essa tendência, vamos dizer assim, por muitas questões, por muitos motivos. As pessoas estão emocionalmente mais abaladas, né? A gente, quem vê aí páginas de notícias, Jornal Nacional, enfim, cara, se você, enfim, espremeu o jornal, sai sangue, é só morte, é só confusão, é briga, marido matando mulher, matando criança, matando bicho que não tem porra nenhuma a ver com nada. O emocional das pessoas está como se tivesse a uma gota de explodir. E aí, o que você acha que vai acontecer quando essas pessoas abaladas emocional e psicologicamente, a ponto de explodir, vai para um lugar onde já tem um campo vibratório propício para isso, uma egrégora esperando isso acontecer e bota uma gota de álcool na boca? Precisa nem pensar muito para saber o que vai acontecer. Aí o filho de Oxalá lá, que nada acontece com ele, vai estar lá no meio do bloquinho. Cara, você não tem proteção certa para isso. Esse carnaval, eu já não vou para bloco, enfim, para rua já há muito tempo. Já faz um tempinho que eu não sou muito chegada a isso. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de gente, não, eu prefiro bicho. Eu não tenho bloco de bicho, então eu fico em casa. Mas esse carnaval especificamente, o meu Exu, o seu Tiriri, ele veio aqui em casa, né, conversou comigo, com a Sueli, e falou: esse carnaval vocês não vão colocar o pé na rua. Se precisar, é para comprar alguma coisa que precisar, comprar para casa, enfim, e volta. Não vai sair para lugar nenhum, não vai beber nem em casa, nem em lugar nenhum. Então ele vetou geral. Então eu tô de quarentena, literalmente.
E assim, foi a primeira vez que eu recebi esse aviso direto de guia espiritual meu. E eu conheço a Tiriri há um tempo, né? Se tivesse isso antes, ele já teria falado há um tempo. Então, é claro que é voltado pra gente, porque a gente não ia fazer bem pra gente, claro, mas não só. É porque a espiritualidade sabe como que vai estar a energia dos lugares, enfim, nesse carnaval especificamente. Então, cara, manda quem pode, né? A gente não vai sair, a gente vai ficar em casa. Fazer as coisas em casa, enfim. Provavelmente vocês vão ver mais a nossa cara aí nas redes sociais, fazer vídeo, fazer tratamento à distância. Porque sabendo disso, não vou... Pô, demorei tanto tempo para limpar, para ter minhas coisinhas em casa, tronqueira bonitinha, altar bonitinho, manter a minha energia boa, para um dia eu cagar com tudo? Não, preguiça disso. Mas como eu falei, isso foi um direcionamento que a gente recebeu. A gente não vai sair, mas quem quiser sair, vai sair, óbvio. Lembrando de tudo que eu falei, tá? E assim, dentro de um limite tolerável, fazendo tudo possível para não dar essas brechas para esses espíritos entrarem. Então, se for para beber, cara, bebe um copo, uma taça, não enche a cara. Se viu que começou um lugar a sair uma briga, vaza dali, vai para casa. Ou dá preferência para esses bloquinhos de família, que são bloquinhos bem menores. Não vai se meter num bola preta da vida, que aí não tem essa, né? Aí você tá pedindo, pô. Vai para esses bloquinhos pequenininhos de família de bairro, bloquinho de bairro, ou sei lá, nem vai. Mas, vamos para macumba, né? Eu nem sei quanto tempo de live tem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, tá? Eu vou ensinar de ritual, né? De proteção. Eu vou ensinar um ritual para você proteger a sua casa, tá? Fazer para sua casa. Vou ensinar para você fazer, uma proteção mesmo para o corpo, né? E uma proteção para o seu emocional, para meio que bloquear o seu emocional, para você ficar menos suscetível aos distúrbios emocionais que a galera tá aí pela rua. Obrigada, Dominique, tá? Mas antes da macumba, pausa para os comerciais. Só para falar dos cursos que a gente tem aberto, dos rituais que a gente tem aberto, tá? A gente vai ter agora, no final do mês, um curso de desenvolvimento mediúnico com teoria, tá? Vai ser na força de 4 linhas de trabalho principais: malandro, baiano, boiadeiro e marinheiro. E aí vão ser 2 dias, dia 21 e 28 de fevereiro, onde eu vou dar aula. Então eu vou dar toda uma teoria dessas linhas de trabalho, ensinar elementos, oferendas, rituais. E aí depois vai ter a prática, né? Vai ser uma mini gira com chamada, desenvolvimento da mediunidade na força dessas 4 linhas. A gente também vai ter roda de sagrado feminino. Eu, a Sueli e a Vanessinha, né? Nós somos facilitadoras de roda de sagrado feminino. E no Dia das Mulheres a gente vai fazer a primeira roda de 2026. Vai ser na natureza, lá na Cachoeira do Pau da Fome, em Jacarepaguá. Quem quiser, fala com a gente. Essa roda de sagrado feminino, o tema vai ser liberdade. Então vai ser muito voltado para trabalhar toda a voz nossa que foi calada, que foi silenciada, toda a dor ancestral que você carrega, né? Então tudo aquilo que por medo você se fechou, se bloqueou e só traz coisa ruim para sua vida. Então vai ter toda essa parte, né, de limpeza do útero, tratamento do útero, vai ter medicina do cacau, enfim, vai ser muito bacana. Dia 15 de março a gente vai ter um dia inteiro com um curso de cristaloterapia. É para você ser terapeuta de cristais, né? Então vai ter toda uma teoria ensinando a fazer elixir, mandala, trabalhos energéticos com cristal à distância presencial. Vai ser muito bacana e muito completo. E em abril a gente vai ter um ritual, aí não é curso, é ritual de abertura de caminhos na força de Ogum, em homenagem ao dia de Pai Ogum. Abertura de caminho na força de Ogum com chamada de malandros. Então vai ter esses próximos rituais aí. Vai ter outro, né? A gente vai dar curso de Exu do Ouro,
vai ter magia, vai ter portal de Opai Obaloaê, enfim, segue a gente para ver isso daí e participar, tá bom? Voltando, macumba. Bom, a primeira, deixa eu só beber uma água. Quem quiser qualquer um desses rituais, curso, enfim, é só mandar no privado, mandou uma mensagem aqui para a página mesmo, e aí a gente explica direitinho como é que vai ser, tá bom? Bom, primeiro ritual, eu vou ensinar sobre proteção para sua casa, né? Porque não adianta, você, enfim, se cuida e a sua casa fica um campo aberto, né? Então, antes de ensinar o ritual, eu vou só responder até uma dúvida que me fizeram no WhatsApp. Se assim, nessa vertente, né, se na Umbanda, enfim, não acredita nisso de fechamento do corpo, se é só altar e tronqueira. Então, altar e tronqueira, para quem assim, já é médio, já sabe como fazer, como montar altar e tronqueira, tem que estar ativado sempre. Eu não sei, eu tenho um curso online de altar e tronqueira, se quiser, só mandar mensagem que eu te explico. Mas enfim, você médio, enfim, altar e tronqueira tem que estar aceso, independente do carnaval. Então tronqueira, óbvio que tem que estar aceso. Altar, pelo menos Pai Oxalá, né, o seu anjo guardião e o seu guia-chefe. Pelo menos isso é suficiente. E a tronqueira, todo mundo, né? Todo mundo, assim, os guias mais próximos, você tem que estar aceso, com certeza. E aí, assim, essas ferramentas ou utensílios de fechamento de corpo, porque a Umbanda é muito universalista, né? Cada casa tem uma visão sobre isso. Então, eu vou falar dentro da minha crença e dentro da minha visão de Umbanda sagrada, tá? Não existe muito esse conceito de ferramentas no corpo para fechar o corpo e você ficar completamente protegido para fazer o que quiser no carnaval. Por conta de tudo que eu tô falando desde o começo da live. Eu tô com a minha guia de Ogum, né? Vou falar de proteção, botei a minha guia de Ogum. Não quer dizer que eu vou estar com a minha guia de Ogum, vou pro bloco e não vai acontecer nada. Então, por exemplo, o que eu vou ensinar aqui de proteção pro carnaval não vai ser para você fazer patuá. Não vai ser. Porque eu, particularmente, acho que tem coisas que vão me proteger muito mais do que um objeto. Enfim, vamos lá. Proteção para casa. Para casa. Você vai precisar de... Deixa eu pegar minha cola. 7 espelhos pequenos. O espelho pode ser de qualquer cor, porque a gente vai trabalhar com o espelho em si, tá? 7 espelhos pequenos. Uma pemba azul, 3 velas, palito, né? 3 velas azul escuro, aquele azul caneta, 2 velas vermelhas, tá? Vai precisar de um pouco de gin, erva fresca. Aí eu botei aqui 3 exemplos de erva fresca. Se você conseguir as 3, ótimo. Se não, 2 dessas já tá ok. Guiné, aroeira e peregum verde. São muito fáceis, tá? Mas tem que ser fresca. O que você vai... se você tiver uma bacia de ágata, ótimo. Se não, um recipiente qualquer, que não seja muito pequeno. O que você vai fazer? Você vai colocar dentro dessa bacia de ágata um pouco de água, as folhas dessas ervas, não coloca o caule, só as folhas, e aí você vai macerar como se fosse preparar um banho de erva fresca, tá? Macera bastante. Depois que estiver bem macerado, você coloca o gin dentro dessa água, tá? Das ervas maceradas. E aí você vai pegar... Deixa eu tirar o banco aqui da minha frente. Você vai pegar a sua pemba azul, vai riscar o símbolo de Ogum, que eu vou mostrar. Vai riscar ou no chão, ou numa placa de madeira, ou se o seu altar for um pouco maior e tiver, né, alguma superfície que possa riscar um ponto e que caiba a bacia de ágata, pode ser também, pode ser no chão, não importa, uma mesa, aparador. Vai riscar o símbolo de Ogum, vai colocar
essa bacia com as ervas no meio do símbolo, bem no meio do símbolo, tá? A pemba azul que sobrou do desenho que você fez, você vai ralar em cima, dentro, né, da bacia, para ficar com o pó da pemba lá dentro. E aí vai ficar com esse preparado, né, com as ervas, o gin, a pemba dentro da tigela, no meio do símbolo de Ogum. Dentro da tigela você vai colocar os espelhos, todos eles, dentro da tigela. E as velas você vai colocar no símbolo. Agora vamos aqui pro lado, pro meu quadro aqui, é a minha sala de curso, onde eu dou aula, para vocês verem o desenho de Ogum, do símbolo. Ó, a letra tá invertida, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vai fazer esse desenho, tá? Essa parte aqui que tá pintada, não precisa pintar não, pode ser só a estrela de 5 pontas. Vai fazer exatamente esse desenho. Feito esse desenho, aqui no meio você vai colocar a bacia, tá? A bacia de ágata, bem aqui no meio. E nas pontas, nos vértices, você vai colocar a vela, ó. Vela azul, vela vermelha, azul e azul embaixo, tá? Vou afastar um pouquinho para vocês verem. Ó, no meio, tigela com o preparado, tá? Tigela já com as ervas maceradas, o espelho, a pemba, o gin, bem aqui no meio. E nas pontas, as velas, vela azul e vermelha, só você intercalar, tá bom? Colocado, preparado, né, o seu símbolo, com os elementos todos direitinho lá dentro, você pode colocar isso daqui vai ser consagrado na força de Ogum, tá? Pai Ogum. Você pode colocar uma tulipa com cerveja clara em qualquer lugar dentro do símbolo e um charuto pequeno, pode ser em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar aqui dentro, desde que não seja no meio vai estar só a tigela. Só para potencializar, mas não precisa. Só isso que eu falei da tigela e os espelhos dentro já é suficiente. Então montei o símbolo, tudo bonitinho. Eu vou depois tirar uma foto desse quadro e colocar lá no feed, tá? Daqui do perfil do TikTok, tá bom? Então no finalzinho, quando acabar a live, eu vou bater uma foto e vou botar lá no meu feed. Então fiquem tranquilos, é só para vocês entenderem como é que funciona. Então montei, coloquei lá a tigela com os espelhos dentro, imersos nas ervas, no preparo ali, tudo. Acendo as velas. Se eu optei por colocar a tulipa com cerveja e o charuto, acende o charuto também. Aí você puxa e assopra a fumaça ali por cima para ligar, né? Ter a liga, todos os elementos que estão ali. E aí vai fazer uma oração para Pai Ogum, tá? De proteção. Como é que você vai fazer? Eu não gosto de ensinar a oração porque eu gosto que seja algo natural, né? Que sai da gente, da nossa intuição. Mas o que você pode pedir nesse momento? Então acendi as velas, acendi o charuto, vou ficar de joelho na frente do símbolo. Não consigo ficar de joelho, fica em pé, não tem problema. Vai colocar as suas duas mãos em direção ao símbolo, tá? Porque é a conexão, você vai conectar os seus chakras das mãos com ali o ritual, com a tigela. Então coloquei as mãos ali em direção, com tudo aceso, vou fazer a minha reza. Então coloca, ó, as duas mãos em direção. Aí eu faço uma respiração profunda. Estou preparando o meu corpo para ser um canalizador da minha oração e depois ter a conexão ali com o que eu quero programar. Então, ó, eu invoco Deus, invoco Divino Pai Ogum, Ogunhê, meu Pai. Peço que o Senhor ative esse símbolo mágico, ative todos esses elementos aqui colocados, ofertados a vós, que o Senhor possa abrir os vossos portais
nesses elementos para poder magnetizar, consagrar esses elementos para servir de proteção à minha casa. Que esses espelhos possam ser magnetizados com a sua vibração protetora. Que o axé refletor possa ser ativado nesses elementos para que possam repelir qualquer tipo de energia negativa que seja projetada contra a minha casa, contra os meus familiares, contra mim, contra os meus bichinhos, se tiver bichinho. Que o Senhor possa ativar a vossa energia protetora, bloqueadora, refletora, rompedora, que possa impedir qualquer ser negativado, qualquer demanda mental ou elemental, qualquer tipo de energia contrária que possa impedir de entrar na minha casa. Peço, meu Pai, a sua proteção, o seu amparo, o seu direcionamento. Amém. Aí você projeta lá em direção ao que você fez. Projetou, fez a conexão da sua programação, da sua reza ali com aqueles elementos. Aí deixa ali descansar um pouco, né? Deixa ali pelo menos umas 3 horas para poder pegar a vibração. Se você quiser, pode acrescentar pedras de Ogum ali dentro dessa tigela. Pedra de Ogum, resumindo, qualquer pedra azul, se for azul mais escura melhor, qualquer pedra azul, qualquer pedra vermelha, pega o axé de Ogum, e pedras meio prateadas. Então, ó, sodalita, quartzo azul, hematita, galena, até a bronzita pega um pouco de axé de Ogum também, ágata de fogo, enfim, tem várias, olho de tigre, de boi, tem várias pedras com axé de Ogum. Você pode colocar ali dentro, se for rolada, até melhor, não tem problema ficar em contato com a água. Deixa ali um pouco para pegar a vibração, pegar o magnetismo do Pai. Depois, você vai pegar os espelhos e vai separar pela casa. Coloca um na entrada, um no cômodo mais para dentro, mais afastado, no seu quarto. Se for no seu quarto, melhor ainda que seja embaixo da cama, com a parte que reflete virada para fora. Então, se for embaixo da sua cama, coloca o reflexo virado para o chão. Se for colocar perto da porta, coloca ele em pezinho, né? Pode ser apoiado na própria parede, com a parte que reflete para fora. Então, você vai criar um campo repelidor ao redor de toda a sua casa. Então é interessante que você coloque nas extremidades de forma que forme um círculo ao redor da sua casa, tá? Isso daí é onde você vai colocar, que seja de forma intuitiva, mas é importante que a parte que reflete fique virada para fora. E se for no chão, como falei no caso da cama, virado para baixo, para refletir mesmo, para impedir que chegue até você, tá? Essa daí é uma proteção para casa, para sua casa. Vou ensinar uma proteção para você, para o seu corpo. Como é que você vai fazer? Essa proteção para o seu corpo, você vai precisar erva, tá? Aí nesse caso pode ser fresca ou seca, tá? Peregum rajado e folha de mangueira. Voltando, esse banho, esse trabalho é para proteger você. Você. Posso fazer para meu marido, minha esposa? Pode, mas cada um faz o seu, tá? Peregum rajado e folha de mangueira. É bom que sejam os dois, mas não é difícil de achar não, tá? Fresca ou seca, como eu falei, tanto faz. Você vai pegar e uma pedra sodalita. Pedra sodalita, pode ser pequenininha, não precisa ser grande, tá? Não é difícil lugares que vendam essa pedra, mas é bom que seja um lugar confiável, tá? Porque tem muito lugar que diz que é pedra verdadeira e é qualquer outra pedra tingida. Então tem a Legep, enfim, tem alguns lugares confiáveis. Sodalita pequena, peregum rajado e folha da mangueira. Você vai, mesma coisa, preparar um banho. Então, se for de folha fresca, macera numa tigela. Se for erva seca, faz como se fosse preparar um chá. Deixa um pouco descansando. Se for seca, deixa em infusão aí, depois de ferver, por uns 15 minutos. Se for fresca, depois de macerar, já pode usar. E coloca a sodalita lá dentro.
Preparado o banho e a sodalita dentro desse líquido, você vai ter que deixar descansar de 2 a 3 horas. Então, para fazer esse banho, vou pro bloquinho de manhã cedo, faz de noite, na noite anterior. Por quê? O banho mineral é um banho mineral e vegetal ao mesmo tempo. O banho mineral ele precisa de um tempo maior para conseguir extrair a energia da pedra. Erva é muito rápido, você já consegue extrair. Pedra demora. Então deixa ali de 2 a 3 horas descansando. Depois tá pronto o banho. Você vai tirar a pedra, né, de dentro da água, pode coar as ervas, não tem problema nenhum. Vai pro banheiro, toma seu banho higiênico normal. E aí presta atenção nessa parte. Você vai usar essas ervas e tem que ser essas específicas, porque você vai ativar, programar uma função específica, que é o mistério dos escudos, mistério dos 7 escudos, é o mistério de Ogum, protetor. Então, na verdade, você vai estar fazendo um banho frio protetor, um banho frio de Ogum. Não sei o que é banho frio, nem tem como eu dar um curso de erva aqui agora, né? Até porque já tem 1 hora de live, mas tem muitos cursos de ervas que você pode fazer, tem o livro do pai Adriano Camargo, Rituais com Ervas, enfim. Você vai fazer um banho frio na força de Ogum para proteção, especificamente para proteção. Então, quando você for tomar esse banho de erva, você vai pedir para Ogum ativar o mistério 7 escudos sagrados. Mistério 7 escudos sagrados naquela erva. Por que são essas ervas? Porque essas ervas têm um fator, ou vamos dizer assim, uma energia que se chama protetor. Essas 2 ervas promovem essa energia, várias outras, mas a gente vai trabalhar principalmente com essa, protetor. E através desse fator você consegue ativar o mistério dos escudos, que é o mistério protetor de Ogum, tá? O livro Magia com Ervas, ele é muito bom, mas ele não fala muito de fatores de muitas ervas, né? Enfim, aí e nem muito essa questão de erva quente, morna, fria, não tem muito isso. Aí beleza, programei ali, pedi para o pai Ogum ativar o mistério dos escudos, ativar o fator protetor. Aí para quê? Para me proteger o meu mental, o meu emocional, bloquear, e você faz a sua oração, tá? O que não pode esquecer é pedir para ativar o mistério dos escudos, a função protetora. E aí você faz a tua reza pedindo proteção, enfim. Terminou de rezar o banho, aí você toma o banho. Pode ser da cabeça para baixo, eu não vou entrar em questão de vertentes que dizem que não pode, quizila de orixá, eu estou falando dentro da minha crença. Na minha crença eu acredito que a gente pode e deve interagir com todas as vibrações e não vai causar um choque energético por conta disso. Se você não é dessa doutrina, se você entende que não pode botar erva de outro orixá na coroa, não tem problema nenhum, toma do ombro para baixo. Não vão brigar por isso, tá? Então, tomei esse banho para me proteger de energias, de pensamentos, enfim, de negatividade. Outro banho, vou ensinar mais um banho. Esse banho vai ser para proteger o seu emocional, bloquear o seu emocional. Por que o seu emocional? Cara, você está num período, já falei, sensível energeticamente, né? Uma confusão psicológica, emocional, mental, enfim, espiritual. Então, você está mais suscetível a que problemas emocionais, ou às vezes você já tem algumas questões sensíveis, você está suscetível a que elas venham à tona, né? Para justamente meio que fazer com que você abra brechas e aí esses espíritos consigam entrar. Então, proteger o emocional. Você vai precisar de erva, melissa, erva, poejo. Melissa e poejo. São 2 ervas maravilhosas, são entrecruzadas, né? Tem vibração de Oxum e vibração de Oxumaré. A erva melissa tem uma energia ou um fator muito específico que se chama aconchegador, né?
E o poejo, ele tem muita energia de alegria, de colorir, de leveza. Então, qual é o X da questão desse banho? É fazer com que você tenha equilíbrio emocional, fazer com que você fique calmo emocionalmente, para não entrar na vibração desse período e criar brechas emocionais, né, para esses espíritos conseguirem acessar você. Então é como se fosse um colinho de preto velho para o teu coração, para você ficar tranquilo e não ficar bagunçado emocionalmente, tá? Melissa e poejo, mesma coisa, pode ser fresco ou seco. Se você quiser, pode acrescentar o quartzo rosa. E aí, se for colocar quartzo rosa, aquela questão de ter que deixar o banho descansando, né, de 2 a 3 horas para conseguir extrair o axé mineral. Seria muito bom, porque o quartzo rosa é a principal pedra equilibradora do emocional. Então, por exemplo, quem tem problema de ansiedade, pega um quartzo rosa, bota aqui no coração, faz uma oração pro Oxum, pô, vai passar. Eu já fiz isso. Tá? Então, melissa e poejo, pode acrescentar o quartzo rosa, mesma coisa, prepara o banho. E aí pede, consagra na força de Oxum, né? Pede para trazer paz para os seus sentimentos, para as suas emoções, pede para proteger o seu campo emocional, né? Para te estabilizar emocionalmente, para você não ficar, né, suscetível a isso. Eita, que deu um trovão louco agora aqui. Pede, reza o banho e aí depois joga o banho. Não é para fazer um em cima do outro, tá? Eu só estou ensinando rituais. O da casa, quiser fazer amanhã, faz amanhã. O de proteção é mais assim, vou sair, vou para bloco, ou vou na rua, aí faz o de proteção. Agora o emocional é importante em qualquer momento, né? Mas é só um bloqueio a mais, né, para o seu emocional não ficar suscetível a isso. E fui pro bloco, né? Como eu falei, você não é proibido você ir para bloco. Orientações que eu dou para você, tá? Então assim, tô chegando aí para tomar os 2 banhos, faz como? O que eu faria, né? Vou, sei lá, pro bloco amanhã. Prepara o banho de proteção hoje à noite, né? Para amanhã, quando acordar, você tomar o banho de proteção. E aí, enfim, faz suas coisas e tal. Quando retornar, toma o banho de limpeza que eu vou ensinar agora e depois o emocional, tá? Porque assim, não tem uma sequência correta. Você tem que entender para que é o banho e aí você sente a sua necessidade, tá? Então assim, tô chegando no momento final da live e aí eu vou dar algumas orientações. Se você for curtir bloquinho, enfim, for pra rua nesse período, o que você vai fazer? Foi pra rua, né? Foi curtir o carnaval? Primeiro ponto, tenta evitar roupa preta, roupa escura. Preta principalmente. Por quê? A cor preta é a cor absorvedora. É uma cor que naturalmente, né, a gente usa para puxar, para absorver. É uma cor que absorve. Então, se você for para um lugar que tem um monte de energia e for a dama de preto, né? Você, enfim, Eguns, oi, tô aqui, vem em mim. Entendeu? Então, roupa branca ou clara, para dificultar um pouquinho mais de você absorver energias. Aí, beleza. Botei esse tipo de roupa. Se quiser, leva no bolso uma pedrinha de proteção. Não precisa ir com colar guia, porque colar guia é uma ferramenta ritualística. Eu não acho legal você colocar um colar guia de esquerda ou de algum ir para o meio do bloco. Você corre o risco muito grande do colar estourar lá no meio do bloco e aí, na boa. Se for um colar de pedra, sei lá, que você botou só pedra cara, pagou 500 conto no colar de pedra e foi pro bloco, ele vai explodir, você vai ficar sem. Como é que você vai catar a bolinha no meio do bloco? O bloco vai passar, vai chutar, vai pisar em você. Então assim, eu não acho interessante ir com colar guia. Mas você pode ter uma
uma pedrinha de proteção consagrada a Exu, por exemplo, bota no bolso, bota na bolsa, na carteira, enfim, e aí é uma proteção extra, tá? Beleza, fui, chegando em casa, o que eu faço chegando em casa? Eu não sou muito uma pessoa supersticiosa, né, que aquelas crendices populares dos antigos e tal, eu não tenho a cultura e o costume de segui-las à risca. Porém, nesse caso, que você foi num lugar energeticamente pesado, enfim, cara, chegando em casa, tira já a roupa que você foi pra rua, bota a roupa pra lavar, rasga, não, sacanagem, bota a roupa pra lavar, mas tira ela e vai tomar um banho de sal grosso. Porque aí aquela energia toda, né, que você levou pra casa, você já tá dissipando do teu corpo. Então, chegou, tira a roupa, bota a roupa para lavar, vai direto pro banheiro, toma um banho normal, higiênico, né, banho de sabonete, enfim, e joga um banho de sal grosso do ombro para baixo. Você pode consagrar na força de Oxalá, sendo um banho descarregador na força de Oxalá. O Oxalá trabalha com descarrego. Na verdade, toda vibração ela pode atuar, ela pode e atua tanto no positivo quanto no negativo. O sal grosso em si, ele é um cristal tanto de Oxalá quanto de Iemanjá. Ele é um elemento cristalino mineral e muito descarregador, assim, muito descarregador, né? O mar em si é muito descarregador. Então, toma um banho de sal grosso assim que chegar do bloquinho, lava a roupa e aí depois toma um banho desse que eu falei, por exemplo, o emocional, para estabilizar as tuas emoções. Enfim, vai descansar, tá? Assim, é só orientação, né? Então, evita lugar muito tumultuado, evita lugar que você tá vendo que vai sair confusão, que qualquer momento vai estourar uma confusão, uma briga. Evita bloco muito cheio, evita bloco que você já sabe, né, que é conhecido por esse tipo de coisa. Se for, por exemplo, esses bloco de Anitta, de Ludmilla, dessa galera que lota, é bom que você evite, né, porque eu entendo que você tá aqui quarta-feira à noite vendo essa live com esse assunto, é porque alguma consciência mediúnica você tem, alguma religião natural, espiritual você tem, enfim, você é médium, está em algum terreiro ou procura um terreiro, então, né, cuida da sua energia. Como eu falei, Pai de Santo, Mãe de Santo não é faxineiro energético de ninguém. Então, cuida você da sua energia, porque é melhor para você mesmo, para sua casa, para sua família, tá? Então, pessoal, boa noite, obrigada pela confiança, por estarem aqui comigo, né? Eu vou, quando acabar aqui, que eu encerrar, vou botar a foto do quadro lá no feed, para vocês verem direitinho o desenho, como fazer. Isso aqui é uma mandala de Ogum, vocês podem usar para consagrar coisas para Ogum, imagem de Ogum, tá? Então é uma mandala, vai ser usada para isso, mas pode ser usada para o que você precisar. Então, boa noite a todos, obrigada pessoal pelo carinho, muito axé pra gente, e se for curtir, curte com moderação, o seu Exu agradece. Tchau, tchau, boa noite.